E Elita Santos, da 9ª Regional de Saúde, com informações sobre a vacina. A galera tá curiosa aí, porque ontem chegaram 8.295 doses da AstraZeneca para dar sequência à campanha aqui em Foz, né, Elita? Primeira dose? Primeira dose. Primeiro, bom dia, boa tarde, dia. tudo bem? Olá, boa tarde, né? boa tarde Já aos ficam... ouvintes da Rádio Itaipu. As meninas estão ansiosas, tá? Vocês desculpem, por favor, mas é que elas estão com sede de resposta. Isso. Mas, sim, a Regional de Saúde ontem, de primeiras doses, recebeu 12.655 doses, destas 8.250 foram para Foz do Iguaçu, né? Naquele quantitativo que a gente já passou. 220 doses deste número são da Coronavac para o público de Força e Segurança de Salvamento. As demais são para continuidade, complemento dos idosos de 60 a 64 anos, comorbidades, pacientes com comorbidades, também usando um critério, vai ser usado um critério também de idade nesse primeiro momento, que são aqueles pacientes renais crônicos, os pacientes que têm nesse primeiro momento, os renais crônicos estão sendo imunizados. As gestantes e puérperas, com comorbidades também, puérperas até 45 dias após ter o bebê. E os deficientes são pacientes deficientes permanentes, aqueles que não têm ou que recebem algum auxílio também. E além disso, deixa eu ver, são gestantes, idosos, comorbidades e síndrome de Down. Síndrome de Down entram nesses pacientes de comorbidade de deficientes permanentes. Ah, tá. E Elita, o pessoal mandou mensagens hoje aqui pra gente perguntando... Deficientes não, gente, deixa eu corrigir. Com deficiência permanente, tá? Perdão. Tá, o pessoal manda mensagem aqui, qual vacina que chegou agora e que vacina que vai pra quem? Porque a impressão que eu tenho é que todo mundo quer a Coronavac, né? Por ser mais próximas o espaço de aplicação. Nós estamos tendo uma dificuldade, o Brasil está tendo uma dificuldade na recepção, na receptividade da vacina, na produção da vacina da Coronavac. Então, todos os estados estão recebendo um quantitativo muito pequeno de Coronavac. Então, as doses que chegam de Coronavac agora, a princípio, elas estão sendo remetidas para as segundas doses daquele público que já tomaram nas remessas anteriores. Que já estão aqui, né? Exatamente, ou seja, nós recebemos ontem a 16ª remessa de vacinas. Então, a princípio, na 15ª e na 16ª remessa, foram pouquíssimas as doses de Coronavac para a primeira dose. Veio mesmo para complementar aquele grupo que já estava sendo efetivado. Para todos esses grupos que nós citamos agora, as doses que chegaram são da AstraZeneca. E os renais crônicos, eles podem ser vacinados nas clínicas ou eles têm que fazer o agendamento e ir até um posto de saúde? Veja, a Regional de Saúde, ela recebe as doses, recebe as vacinas, recebe a planilha já por cada município e a gente faz a distribuição. A logística de como vai ser feita a aplicação, aonde vai ser feita a aplicação, isso é o município. Mas ontem, conversando com a secretária, o que nós sabemos é que eles estão indo às clínicas, justamente pela condição do próprio paciente. Sim. Então, isso é um facilitador para esse paciente, é mais fácil você localizar esse paciente também, porque eles já estão direcionados nas clínicas. Então, foi no meu ponto de vista, foi um ponto positivo, onde o município se organizou dessa forma, entrando em contato com as clínicas que fazem o trabalho de hemodiálise. E Elita, ontem até a gente conversou com a Rosa aqui, você passou pelo WhatsApp em primeira mão a quantidade de vacinas que viria para cá, Eu queria te agradecer. Como é que está a situação na região aqui, na 9ª Regional? As cidades estão acompanhando esse plano de vacinação? Tá indo bem? Sim, nós não temos dificuldade com os nossos municípios em relação a isso. Tanto o Paraná, que já segue o Plano Nacional de Imunização, então os municípios têm a liberdade de fazer os seus planos, porém a responsabilidade em garantir essa dose para aquele grupo que não está contemplado naquele momento no plano, ele pode colocar isso em risco. Então a gente tem que tomar certo cuidado quando fala para o município, não, você pode vacinar quem você quiser, mas ele tem que garantir esta dose. Então são 9 municípios da nossa região aqui e todos estão seguindo o plano como se deve.
Ontem eu estava acompanhando até o governador falou que os professores vão ser vacinados. Em Curitiba já deu uma controvérsia aí porque a Secretaria de Saúde falou que vai ter que suspender uma vacinação de um grupo para vacinar professores. Como é que vai ser aqui? Você já tem uma ideia para vacinar professores ou vai seguir por enquanto como está? Não, a princípio nós vamos seguir o plano do governo do estado, que é o mesmo plano nacional. Então, em havendo esse início de vacinação dos professores, que existe a previsão para a próxima semana, nós não recebemos nenhuma dose destinada ao grupo de professores ainda, mas nós temos previsão de chegadas de doses no final de semana. Então, tudo isso pode acontecer até o final de semana, né? Posso voltar aqui a qualquer tempo, até amanhã mesmo, trazendo alguma novidade. Mas o que nós sabemos é que sim, será dado início à vacinação dos professores, mas ainda nós não temos as doses recebidas nas regionais, nós não temos ainda a data inicial fixada. Fala-se do dia 10, mas ainda nós não temos isso oficialmente. E não tem faixa etária de idade também, ou tem? Não sabemos. Essa é uma discussão que é feita com a própria Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Educação. Os critérios, quais são os professores, quem são esse grupo. Provavelmente será seguido o mesmo critério, ou de idade. Algum critério vai ser seguido, mas nós ainda não temos essa informação. Mesmo porque já estão sendo vacinados, né? Os que já têm mais de 60 anos já devem ter sido vacinados, então só essa faixa aí que ainda não foi contemplado que pode ser... A gente tem aqueles abaixo de 59 anos, né? Aliás, abaixo de 60 anos que eles não entram no grupo de idosos. Muita gente pergunta, já tá na fase dos 60, quando é que vai chegar nos 50? Pelo critério de prioridade de idoso, não entra. Idoso é a partir de 60 anos. Então, quando nós chegarmos aí nesse grupo de professores, provavelmente será usado o critério, como está sendo usado o critério também para comorbidades. Ele vai ser usado o critério por idade. E tem que esperar e acompanhar mesmo, né? Que o planejamento é feito diariamente, que nem você falou, amanhã pode mudar, pode não mudar, dependendo de chegada de vacina sempre, né? Exatamente. Essa é uma realidade que muda, né? Olha, ontem nós recebemos essas doses. E ontem o Paraná recebeu mais doses. Então é um fluxo, né? A gente vai a cada dia, eu até brinco, eu digo, gente, eu vou ao aeroporto quantas vezes vocês quiserem, não tem problema. O importante é que cheguem mais doses, que nós possamos disponibilizá-las. Logo que essas doses a gente recebe, ontem eu cheguei, fomos ao aeroporto às 16 horas para receber, houve um atraso, ele foi a Toledo, Cascavel e depois ele veio a Foz. Então nós recebemos as doses aqui, era em torno de 16h50, quase 17 horas. Às 18 horas já estávamos com todas as doses separadas na Regional de Saúde para disponibilizar aos municípios. Então nós não ficamos com doses paradas. Chegou, entregamos. Então esse fluxo também, os municípios eles têm se organizado quanto a isso. Eles fazem a sua organização por faixa etária, por grupo. Isso é a realidade de cada município. Cada um conhece a sua realidade, consegue se organizar da melhor maneira possível. E estão chegando mais doses com mais frequência agora, né? E numa quantidade maior a gente percebe nas... Exatamente. É isso que a gente está colocando, né? Você até colocou aí em questão da AstraZeneca e da Coronavac. A diferença desse período de vacinação, que a gente não pode esquecer é que as duas vacinas têm a mesma efetividade. Não existe uma melhor e uma pior. As duas têm a mesma resolutividade. É legal você deixar claro isso, que o que eu percebo é que o pessoal é mais fã de uma, prefere essa e não aquela, e não tem que ficar escolhendo vacina, né? Não tem que estar escolhendo vacina. A finalidade de todas as vacinas é a mesma, é evitar que tenhamos a forma mais agravada da doença. Lembrar a todos que não é só a primeira dose que deve ser tomada. Muita gente toma a primeira dose e acha que não precisa tomar a segunda dose. Na regional está tendo esse problema da segunda dose também? Pouquíssimos casos, graças a Deus. Mas assim, eventualmente um ou outro. Tem município, por exemplo, que relatou para mim, olha, eu tive 2 que se negaram a tomar a segunda dose. Nossa, que não querem tomar a segunda dose. Aqui. Né? A gente tem que lembrar que assim, tomei a primeira dose e eu tenho um intervalo da Coronavac de 25 dias. Se nesse intervalo me contaminei com a Covid-19, eu tenho que esperar 30 dias após os primeiros sintomas para conseguir tomar a segunda dose. Mas aí já passou o intervalo de 25 dias, vai ter efeito? Sim. A vacina, em qualquer tempo que você tomar a sua segunda dose, você completa aquele processo.
né? Ele só é completo quando você tomar a primeira e a segunda dose. Mesma coisa acontece com a AstraZeneca. Ela tem 12 semanas de diferença da primeira para a segunda dose, mas a efetividade das duas é a mesma. E o Paraná recebeu as doses da Pfizer, né? Inicialmente vão ficar tudo em Curitiba. Tem a possibilidade de mandarem para cá alguma dessas vacinas da Pfizer? Tem estrutura para isso? Existe essa possibilidade, sim. Mas o que foi instituído pelo Ministério da Saúde? Nesse primeiro momento, todas as doses da Pfizer ficariam nas capitais, né? Até mesmo pela própria condição que a vacina requer. Menos 70 graus. Então, ela pode ficar, por exemplo, dentro das nossas geladeiras de menos 2 a 8 graus, por exemplo, por até 6 horas após aberta para você manipular. Ela é uma vacina seca, então precisa descongelar, manipular, preparar para você começar a diluir, para você começar a aplicação. Então, é um processo um pouco, não é tão simples como as outras duas vacinas que nós temos aqui. Existe a possibilidade, não só a Foz do Iguaçu, mas como as outras grandes cidades também do Paraná receber, mas neste primeiro momento, a indicação é que fiquem mesmo só nas capitais. E está sendo registrado muito efeito colateral por causa das vacinas? Alguns casos, eu não tenho como pontuar isso, porque isso é cada município, né? Então, a gente chama de efeito adverso da vacina. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho que também me conhecer, né? Então, eu tomei a vacina. Aí comecei com dor de cabeça, dor no corpo. Mas será que eu já não estava com dor de cabeça? Eu já não tenho essa dor de cabeça constante? E eu estou relacionando esse mal-estar porque eu tomei a vacina? Porque a gente a gente ouve falar e a gente absorve aquilo, né? Então, muitas vezes, eu conheço pessoas que sentiram mal-estar, sim. E conheço pessoas, por exemplo, que não sentiram nada. Varia muito, né, de pessoa para pessoa. A minha mãe, vou dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe tomou a primeira dose em fevereiro, a AstraZeneca. E agora, dia 30 de abril, ela tomou a segunda. E eu fiquei monitorando. Mas ela tá bem? Tá sentindo alguma coisa? Ela, não estou sentindo nada. Na segunda dose, a mesma coisa. Ela só relatou que o braço ficou um pouco dolorido. Normal, mas algo que eu também observei com alguns colegas que também tomaram e que relatam isso. Não, eu senti um pouco dolorido, mas é algo absolutamente normal, como você mesmo falou. Lógico que tem pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade e que realmente tem um efeito um pouco mais forte em relação a outros. A dor de cabeça, o mal-estar, pessoas que ficam realmente prostradas, vamos assim dizer, que ficam cansadas, ficam deitadas com dor no corpo. Mas nós não temos algo que comprove de fato que é um efeito da vacina. Foi pós-vacina, então a gente tem que observar qualquer efeito adverso que venha a ter pós tomar a vacina. Uma amiga minha também tomou, disse que na primeira dose ela não sentiu nada, também tomou da AstraZeneca, não sentiu absolutamente nada. Na segunda ela disse que sentiu muita dor de cabeça, o primeiro dia ficou bem mal, prostrada, mas depois tranquilo. Ontem a Rosa falou aqui pra gente de uma possível terceira onda, que ela tem medo. A gente comentou sobre essa flexibilização aqui no município. Você acredita que possa rolar uma terceira onda, Yelita? Acredito que já começou. Nós tivemos aí um período onde a gente diminuiu bastante o número de casos positivados, né? A gente observa porque a testagem continua acontecendo. E esses casos positivados, eu falo pela região, tá? Eu não falo só exclusivamente por Foz do Iguaçu. Mas isso é algo que a gente observa em todos os nossos 9 municípios. Então, houve sim uma diminuição no número de casos. E agora esses casos começaram a positivar, né? Os casos começaram a surgir novamente. E isso impacta bastante nos municípios menores, porque você começa a observar, né, que esses casos aumentaram. O hospital, por mais que Foz do Iguaçu, por exemplo, tenha tido um número menor de casos positivados, o hospital nunca deixou de estar lotado. Então, o que acontece? De onde vêm esses pacientes? Qual é a porta de entrada desses pacientes? Às vezes ele procura a UPA já positivado, mas ele não foi coletado aqui. Então a gente também tem que fazer esse entendimento. Nós somos uma cidade de fronteira, nós somos uma cidade turística e com essa flexibilidade, como você mesma colocou, as pessoas estão transitando, né? E isso, infelizmente ou fatalmente, vai acontecer.
E Elita, outra coisa que eu queria e esse pessoal todo da nona regional vem aqui para o hospital municipal, né? Vem para o hospital municipal. Nós temos agora Medianeira, que tem leitos habilitados, e Missal, que também estão com leitos habilitados. Falando em Medianeira, eu vi um vídeo da Prefeitura de Medianeira no Facebook, de médicos, uma enfermeira, um médico e da Secretaria de Saúde na UPA, falando da lotação lá, que está superlotado, já está lotado tanto para Covid quanto para outras urgências. E eles fazendo um apelo para que as pessoas, agora no Dia das Mães, domingo, evitem visitar, abraçar, reunir aquela galera como se fosse um Dia das Mães normal, né? E eu acho que vale o alerta para a galera, né? Sem sombra de dúvida. Esta é uma orientação que nós já estamos aí, é o segundo ano, né? Vamos assim dizer, que a gente vem, aliás, o segundo Dia das Mães que a gente vem com essa orientação, né? A gente ama, mas a gente tem que cuidar principalmente. Ontem nós tivemos em conversa com a Rosângela, secretária de Medianeira, a preocupação dela realmente, né, nessa condição da UPA. Conversamos de colocar os pacientes na central de leitos para fazer a transferência desses pacientes. Então hoje nós temos na nossa região, Foz do Iguaçu, 4 pacientes aguardando transferência de leito. Nossa. Então nós já tivemos, eu digo isso assim, nós já tivemos 28 pacientes aguardando transferência. Então hoje nós temos 4. Melhorou, mas ainda é preocupante também, né? Então se nós visualizarmos isso, a gente conta como um ponto positivo. Só que este número, ele oscila. Semana passada, na sexta-feira da semana passada, eu até postei no grupo de diretores da Secretaria de Estado que nós tínhamos 2 pacientes aguardando. Então aquilo, eu falei, gente, sabe o que é isso, né? Você ter 2 pacientes, onde a gente já teve 28 pacientes só na nossa região aguardando leito, é um ganho. Por outro lado, quando a gente visualiza e quando a gente mostra isso, as pessoas relaxam em relação a isso. Veja, vou dar um melhorando, exemplo. né? Se eu tomei primeira e segunda dose, então agora eu posso tirar minha máscara, não preciso mais me cuidar. Muito pelo contrário, eu devo continuar me cuidando, eu devo continuar fazendo uso da minha máscara, porque eu preciso cuidar do outro. Eu posso estar imunizada, por exemplo, mas eu posso transmitir para aquele, eu posso ainda me contaminar e posso transmitir para quem ainda não está imunizado e ter a forma mais agravada da doença. Então, esse é um protocolo que a gente precisa seguir aí por bastante tempo ainda. Maravilha, Eri. Queria te agradecer mais uma vez aí, aproveitar que você está aqui para a gente fazer um apelo. Se vocês querem dar um presente legal para a mãe de vocês, protejam elas. Vamos proteger as veinhas, né? Não vamos aglomerar, vamos continuar de máscara todo mundo aí. Tá chegando vacina para todo mundo. E Elita, muito obrigada, bom trabalho para vocês, tá? Eu que agradeço o espaço mais uma vez. É sempre muito bom estar com vocês, ouvir vocês. Porque a comunicação, né? Em todo tempo, a gente sabe que levar informação é a melhor forma da gente também prevenir. Né? Muita gente tem dúvidas ainda de como fazer. Então, a gente está aí à disposição. E é isso aí, mais vacinas e que a gente possa imunizar cada vez mais. E aí, um último lembrete aqui, gente. Não existe calendário rodando em rede de WhatsApp com datas para a idade X, Y, Z, programação de vacinação. Isso é fake news, tá bom? Então, se mantenha bem informado no site da Prefeitura, nos sites oficiais aí e show fake news. E no Cris Luz e compartilha. Ah, moleque, valeu. E não existe vacina A ou B. A vacina, a finalidade dela é imunizar. Então, se você tem a oportunidade, se você está nestes grupos prioritários, não deixem de se cadastrar, não deixem de se imunizar. E aqueles que não estão ainda no grupo da imunização da Covid-19, tem a vacina da influenza e também não deixe de vacinar seus filhos, as gestantes também, para tomar a vacina aí da influenza, pessoal. Com certeza. E mais um lembrete da Ieli, tá beleza? Daqui a pouquinho a gente volta para falar do Colégio Agrícola aqui em Foz do Iguaçu. É já já.